Olá, muito boa tarde. A morte e ressurreição de Jesus é um acontecimento único na história da humanidade e, por isso, é recordado, recriado e, sobretudo, celebrado em cada ano na Semana Santa. Os textos da Bíblia que se referem a esse mistério ganham particular relevo nestes dias e são, por isso, objeto de análise neste programa da Igreja Católica, o que faremos com o contributo de Dom António Couto, Bispo de Lamego. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, Sr. António, por estar neste programa, onde queremos fazer, de facto, uma análise aos textos da Bíblia que falam desse mistério da morte e ressurreição de Jesus. Hoje tomaremos os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo, Domingo de Ramos. Que significado, que sentido tem esta celebração do Domingo de Ramos no início da Semana Santa? Abre uma semana importante, nós chamamos-lhe por isso mesmo Semana Santa, para a distinguir das demais semanas. Não quer dizer que não sejam todas santas, mas esta é a Semana Santa por excelência. Semana Maior também, não é? Semana Maior e Grande, ou dos Mistérios, chama-lhe a Igreja do Oriente, portanto, também para a distinguir. E a antiga Igreja de rito milanês, de Milão, chamava-lhe a Semana Autêntica. O que quer, de certo modo, dizer que aí nós não podemos fazer muito teatro, não devemos brincar, mas devemos pegar na vida mesmo a sério e expô-la perante os factos e os acontecimentos e as palavras que vamos viver nesta grande semana. Semana Santa, Maior, Autêntica, porque todas estas designações, o que é que de facto ela tem de diferente em relação a muitas outras? Exatamente porque nós estamos a acompanhar os passos decisivos de Jesus. E nem quero dizer que os passos até aqui dados não foram todos decisivos, mas estes são aqueles em que ele entrega mesmo a sua vida por nós. Ele já disse muitas vezes que a entregava por nós, mas agora vai entregá-la mesmo. E então, digamos que cada passo é visto com uma particular incidência, não só nos textos dos respectivos evangelhos, como depois serão as notas que passarão para a missão, não é? São Paulo falará sempre da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, o que está aqui é um maciço, um condensado de que toda a Igreja vai viver ao longo do ano litúrgico e ao longo de toda a vida. Nós passamos, de resto, todo o ano litúrgico a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus sempre que celebramos a Eucaristia, não é? Portanto, isto é o coração, é o centro, e é por isso que isto nos atinge mais de perto e nos deixa marcas mais profundas, ou deve deixar. Daí esses nomes todos que esta semana tem. E distingue também o cristianismo de outras religiões, este mistério da morte e ressurreição? Sim, sem dúvida. Portanto, são mesmo acontecimentos. Em geral, as religiões não são tão históricas como é a nossa. O cristianismo é uma religião profundamente histórica, baseada em acontecimentos, e aqui está, de facto, em causa o percurso, o itinerário, a vida, a viagem de um homem, que é também filho de Deus, nunca podemos esquecer, mas é uma pessoa que atravessa a mesma paisagem que nós atravessamos e que vive no meio de nós. E então, obviamente que tem um peso muito grande para nós. Este itinerário inicia neste Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Trata-se de um acontecimento bíblico? Que realismo tem ele e, sobretudo, que significado? Pois, a entrada triunfal pode logo dar a ideia que é um triunfo, uma coisa acima da média, espetacular. Na verdade, é uma entrada com a multidão dos discípulos e com as multidões. Os textos nunca ignoram esse dado das multidões que acompanham Jesus, o que é muito belo. Mas não entra como um rei com sucesso, com um cavalo, por exemplo, com carros de combate, com roupas luxuosas. Entra sobre um jumento, sentado num jumento, o que em si é altamente significativo. Ou seja, estamos perante um rei novo que não vem seguramente para hostilidades, nem para guerras, nem para estabelecer novos reinos aqui sobre esta terra, porque senão viria com toda a sua ostentação e prepotência, como são normalmente os reis. Entra sobre um jumento, e aqui o texto é rebuscado ou relido de uma página de Zacarias capítulo 9, fácil de decorar porque é 9:9, em que Zacarias, em finais do século IV a.C., vê passar o Macedónio Alexandre, o grande Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, que vai a caminho do Egito para fundar Alexandria, que é uma das cidades cujo nome deriva de Alexandre, com o seu majestoso exército, um dos maiores que algum dia o mundo pôde ver, descendo aquela costa mediterrânica,
atual faixa, junto do Mediterrâneo, e Zacarias vê esse espetáculo deslumbrante do poder e é nessa altura que ele sonha e escreve: não, o rei futuro, o nosso rei futuro não pode ser assim. Vai ser um rei humilde, aí está, montado não em cavalos e em carros de combate espetaculares, mas montado num jumento. É o jumento da paz. Ninguém vai para a guerra com um jumento, é com cavalos que vai para a guerra, mas Jesus entra na sua cidade, digamos na sua capital, com a simbologia de um rei, aplaudido e aclamado, mas montado sobre um jumento, para ficar claro que é a mensagem da paz e é para a paz que ele vive. Aquilo que o espera na sua cidade, em Jerusalém, é descrito depois no Evangelho que se escuta neste Domingo de Ramos. É de São Lucas, no capítulo 22. Que particularidade tem este evangelista Lucas ao apresentar a história da via sacra de Jesus, a sua condenação à morte e a sua ressurreição? Bom, é outra vez um extenso texto, e aí vale a pena dizer que é extenso, para as pessoas estarem calmas e tranquilas e escutarem pacientemente e urgentemente, porque há dados que têm que ser escutados com paciência e com urgência, porque não os podemos perder, e portanto que os escutemos atentamente, ainda que seja longo. De facto, nós vamos encontrar aqui o trajeto de Jesus. O texto vai começar com um cenário, primeiro, que é o cenário da intimidade de Jesus, que é a ceia. A descrição da ceia, que eu costumo chamar ceia primeira e não última, porque nós continuamos hoje a celebrar a ceia do Senhor. Então, essa ceia que é o cenário da intimidade, à mesa nós estamos sempre a viver a intimidade, sobretudo uma mesa com uma refeição, e é muito sintomático que Lucas se encarrega de colocar logo aí, no cenário da ceia, e portanto da mesa e da intimidade dos seus discípulos, algumas notas muito salientes e muito específicas, como é, por exemplo, aí à mesa da intimidade são anunciadas as negações de Pedro, aí é colocada a traição de Judas, aí é colocado, sintomaticamente, é deslocado para aqui neste Evangelho aquele cenário em que os discípulos ou os apóstolos se perguntam qual de nós é que é o maior. Isto é, num cenário de intimidade e num cenário novo, radicalmente novo, em que alguém vai entregar a sua vida, está a entregar a sua vida, não deixa de ser significativo que aí surjam já, em confronto, a traição clara de Judas, as negações de Pedro e também a tal questão que entre nós surge, qual de nós é que é o maior, como se as fragilidades no grupo dos amigos mais próximos. E, portanto, é preciso ver que nós não estamos a ler história. É por isso que ele desloca... Não é uma narração jornalística que está aqui. Estamos a ler-nos a nós. Não é? O que o evangelista quer dizer é que nós, se calhar, fazemos a mesma coisa. E hoje fazemos a mesma coisa. Tanto estamos num cenário de intimidade como estamos, se calhar, a tecer outros cenários que não têm nada a ver com intimidade. Portanto, atenção à nossa vida. É para isso que o texto aponta todas as setas. Atenção à nossa vida de cristãos, como vivemos, como vivemos com os nossos amigos, como são as nossas relações cotidianas uns com os outros, sei lá, que sonhos temos, que projetos fazemos. Isto esbarra tudo aqui neste texto imenso. Sei lá, saído desta intimidade, o texto salta para o Monte das Oliveiras, logo a seguir, como sabe. Digamos, este é o primeiro núcleo, o primeiro maciço, a ceia e a intimidade versus aqueles problemas todos que surgem. Depois nessa ceia é a instituição da Eucaristia que é recordada. A instituição da Eucaristia, claro, por si é também o nosso máximo sinal de estarmos unidos, da comunhão, mas como vemos já surgem aí salpicos de dissensão, não é? Nas negações de Pedro, na traição de Judas, naquela discussão entre nós, qual de nós é que é o maior. Portanto, isto cai, dá mais nas vistas por ser neste cenário. Porque se fosse num cenário, digamos, de discussão habitual, nem dava nas vistas. Outros evangelhos colocam este cenário, por exemplo, durante a caminhada para Jerusalém, em que os discípulos começam a questionar-se qual deles é que é o maior. Tem outra força, isto tem menos força, mas aqui à mesa tem muito mais força que nós nos colocamos neste cenário. Depois então, o Evangelho continua na narração, dizendo que se deslocou para o Monte das Oliveiras. Vem aquele núcleo do Monte das Oliveiras e aí salta à vista algumas coisas também importantes que Lucas salienta. Em primeiro lugar é a oração. Quando Jesus começa o texto dizendo orai para não caíres em tentação, e o texto vai terminar também dizendo a mesma coisa, orai para não caíres em tentação. E durante este tempo todo Jesus reza. Jesus reza, o texto diz primeiro de joelhos e depois diz reza ainda mais intensamente. De resto, este Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho da oração e privilegia, de facto, em momentos substanciais como este, privilegia claramente a oração.
E, se quiser, desde este Monte das Oliveiras que aparece aí uma coisa única também neste Evangelho, é que Jesus, desde aí, Monte das Oliveiras, olha para a cidade de Jerusalém e chora sobre ela, dizendo, pois se tu quiseste receber a mensagem da paz. Isto é muito... Que sentido tem esse choro? É justamente um Jesus muito humano, e que ao mesmo tempo vê a sua cidade, não é, que é Jerusalém, que é o que é e que vai ser o que é, cada vez mais arrasada e destruída, não tarda muito, será destruída pelo exército romano. É como quem ama a sua cidade, como quem sente o amor mesmo, e a comoção, e diz, mas pois, se tu recebesses a mensagem da paz, seguramente nada seria como é. É o próprio Jesus que se sente rejeitado? Não é que se sente rejeitado aí, o que sinto é que ele se sente comovido por perceber que aquela cidade que ele ama, Jesus ama Jerusalém. Está lá o templo, está lá a casa de Deus, ele ama Jerusalém. E vê que aquela cidade vai ser destruída, exatamente porque não acolhe a mensagem da paz, não acolhe este rei manso e humilde que vem montado num jumento. De certo modo, outra vez, esta mensagem não é só para Jerusalém. Esta mensagem que Jesus deixa é para todos nós, para todas as nossas cidades, para todas as nossas aldeias, para todas as nossas terras, que devem acolher a mensagem da paz. E esta semana é ótima para isso, porque é uma semana tranquila, serena, com silêncio e com mais capacidade de nós nos vermos melhor uns aos outros. E então é talvez o tempo propício para nós acolhermos esta mensagem e este olhar de Jesus comovido sobre nós, que está sempre atento a nós. É nesse contexto que Jesus diz: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Sim, é outra vez a tal intimidade, ainda a oração, não é? O contexto da oração, esse é em todos os maciços do Evangelho, é um maciço que tem mais vezes a palavra oração. Esse bocadinho do texto que está no Getsemane. Portanto, é de facto a zona mais intensa de oração de Jesus, em que ele usa aí a palavra Pai, usa mais vezes, mas isto também diz a intimidade dele com o Pai. Portanto, ele não está desligado, nunca se desliga do seu Pai, nunca se desliga de Deus enquanto tal, do Pai, mas também nunca se desliga dos seus amigos, nem da sua cidade. Chora sobre uns, reza a outros. Aí está a beleza e a maravilha de um Senhor Jesus que nos ensina a nós, isto é, que ensina à sua Igreja, como é que ela também se deve portar. Comovida em umas ocasiões, mas sempre ligada ao Pai, nunca se desvinculando dele, sabendo bem que muitas vezes nós pedimos a Deus que nos liberte desta angústia, daquela que vem aí, mas também sabendo acolher. É o que Jesus diz: mas faça-se a tua vontade e não a minha. Não é? Isto... É a conclusão que Jesus aí tira também desse pedido, sem dúvida. Saltando no texto, porque, enfim, são muitos os pormenores que ele vai adiantando. Por exemplo, depois, o beijo traidor de Judas. Sim, aí está outra vez outro pormenor. Né? Outro pormenor que seria, enfim, o beijo é um gesto de intimidade, mas aqui não tem esse significado. Aqui tem o gesto da traição. Não é? Isto é, no meio outra vez de um clima de um gesto que poderia traduzir e devia traduzir só uma realidade, isto é, os nossos cumprimentos diplomáticos muitas vezes são traidores, não é? E aqui Judas tem um comportamento usando um gesto que em si devia ser de intimidade, mas que traduz exatamente o sinal contrário. Isto, de certo modo, também vem aí no clima dos processos, em que não é já do processo de Jesus, em que não é só Judas que faz esse serviço. Também aparece aí no processo de Jesus, que é o maciço que vem a seguir, uma cena muito interessante, que é um Jesus que sai para fora dos palácios dos sumos sacerdotes, sai para fora e cruza também, e está outro gesto muito bonito de Jesus. Os olhares de Jesus no Evangelho de Lucas são muito interessantes. Há pouco era sobre a cidade que comovia-se e chorava. Agora sai para fora, há esse beijo que já tinha sido antes, esse beijo traidor de Judas, mas há agora um Jesus que sai do palácio, canta o galo. Nós estamos habituados a ouvir cantar o galo, mas não é só o galo que comove Pedro, que estava no que estava e que, entretanto, vai mudar de vida. Muda de vida, sobretudo, porque Jesus, ao sair no pátio, cruza o seu olhar com Pedro. Isto é muito bonito neste Evangelho também. Só acontece neste Evangelho. É em que Jesus passa e cruza o seu olhar profundo, fixo, em Pedro. Que sentido tem?
E isso entra dentro de Pedro. E Pedro aqui, digamos que não vai tanto lembrar-se de, pois, quando cantar o galo já tu me negaste 3 vezes. Mas é este olhar penetrante de Jesus que, de certo modo, diz a Pedro, Pedro, repara bem no que já fizeste, repara bem no que deves fazer. Depois, para julgarmos, ou para avaliarmos este processo do julgamento de Jesus, vem o relato de Jesus com Pilatos, depois com Herodes, depois o julgamento do povo que diz crucificam-o, crucificam-o. O que é que podemos concluir acerca de facto quem quis condenar Jesus? Esses dados a gente pode perder-se sempre neles, que são dados e eles normalmente querem. Diga a mesma história, a realidade. Quem foi que condenou Jesus? Foram os romanos, foram os judeus. Eu prefiro sempre evitar isso e dizer fomos nós. Fomos nós. E por isso é que o relato... O evangelista de Lucas diz várias vezes este texto e coloca várias vezes na voz do povo esse crucificam, não é? Sim, sim. É evidente que é sempre o povo que diz isso. O povo comandado pelos seus chefes diz qualquer coisa, não é? É fácil. O povo é sempre facilmente mobilizável. Mas eu penso que aqui, com os cenários tecidos, o evangelista vai reclamando de cada um de nós que se meta na cena e que não fique fora e que veja bem que eu contribuí para este processo. E que se calhar fui eu o verdadeiro condenador de Jesus e que não foi A, nem B, nem C. Somos nós. Mesmo sendo um processo de há 2000 anos. Sim, mesmo sendo há 2000 anos, somos nós, é o nosso pecado, é a nossa desatenção, a nossa indiferença, isso tudo. E é por isso que este Evangelho reclama os olhares de Jesus sobre a cidade. Aqui, se quiser, mete em cena uma figura como Simão de Cirene, não é? Vai buscá-lo, carrega-o com a cruz, é o sinal do discípulo de Jesus, e diz que pô-lo a seguir atrás de Jesus. Simão de Cirene vai atrás, Jesus carregado com a cruz. Note que é o que Jesus tinha dito aos seus discípulos. Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Aqui está este passo muito bonito em que Simão de Cirene segue Jesus com a cruz. E um outro específico de Jesus ainda, nesta coisa, é que Jesus, pelo caminho da sua paixão, ainda tem tempo para ver ao lado as mulheres que choram e para lhes dirigir um olhar e uma palavra. Não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Com um olhar de ternura com que ele fixa estas mulheres. Portanto, cá estão estes olhares, muitos olhares, que de facto este texto nos coloca como quem diz, de facto, somos nós que estamos aqui a ser postos em causa, por um olhar novo, que nos atravessa profundamente. Atravessou Pedro, atravessa agora as mulheres de Jerusalém, daqui a pouco, debaixo da cruz, vão passar as multidões, não é? Depois de terem gritado exatamente o que esteve a dizer, crucificam, as mesmas multidões, neste Evangelho, e só neste Evangelho, 23:48, cito o versículo de cor, porque eu sei de cor, passam outra vez debaixo da cruz e batem no peito. Só acontece neste Evangelho. Isto é como quem diz, na verdade fomos nós. Mas as multidões não existem, as multidões somos nós. Isto é, sou eu, és tu, ele, ela, somos nós. Somos nós com a nossa atitude, com a nossa vida, que de facto condenamos Jesus, este Jesus à morte, e hoje continuamos a condenar outras figuras que se podem chamar Jesus, António, Joaquim, Maria, Joaquim, seja como for, condená-los à morte da mesma maneira. Isso chama-nos fortemente a atenção, é fortemente impressivo e nós não podemos, se calhar, não conseguimos fugir deste olhar que vai atravessando o seu caminho de paixão e que nos vai atravessando a nossa. E que é a pergunta de sempre, paradoxal, que parece ser esta história, uma história de morte com um objetivo de salvação. Tinha de ser assim? Tinha de ser assim porque nem Deus nos pode salvar desde fora de nós. Para nos salvar, Deus tem que descer ao nosso chão. E descendo ao nosso chão, Ele tem de assumir aquilo que nós somos. Só é salvo aquilo que é assumido. Já diziam os antigos padres da Igreja. E se Deus me quer salvar, tem de descer ao meu mundo. Não me pode salvar lá de cima com um decreto. Descendo ao meu mundo, arrisca-se a viver comigo. Tem de viver comigo. E se eu sou violento, se eu sou mau, é natural que Ele venha a ter de sofrer, de absorver e também de absolver, não é, as minhas violências. E então, aí está. Jesus não nos salvou desde cima, desde a estratosfera. Desceu ao nosso nível, absorveu e absolveu as nossas violências, as nossas malvadezes todas, e foi assim que Ele as perdoou. Mas não é de cima. Bebeu-as.
Aí é que está o realismo da vida de Jesus, que veio para nos salvar, mas não de cima, passando pelo meio dos nossos caminhos, sofrendo as nossas violências. E essa era uma história que está em sintonia com o que é a história da relação de Deus com o seu povo ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, a leitura que se escuta neste domingo de Isaías, a primeira leitura que se escuta neste domingo, está em sintonia com este itinerário de Jesus? Com certeza. É um texto belo, um canto chamado Servo de Yahvé, do Servo de Deus. Tem coisas lindas esse texto, mas sobretudo poderia dizer duas notas. Deus todas as manhãs abre os ouvidos do seu discípulo, do seu servo, e todas as manhãs lhe põe a língua a funcionar. Isto é, ele todas as manhãs ouve a palavra de Deus e fala. Ou seja, por outras palavras, todas as manhãs ele entra na escola de Deus. O verdadeiro discípulo de Deus, o verdadeiro servo, todas as manhãs entra na escola de Deus. Obviamente que nós e a Igreja, ao longo das suas muitas tradições, da sua longa história, sempre viu neste servo de Yahvé a figura de Jesus, e de certo modo nós também podemos fazer isso. E ela está aqui neste domingo. E é retomada depois na segunda leitura, na carta aos Filipenses também. Exatamente. Ainda é a mesma coisa, pois o Filho de Deus que, podendo viver ao nível de Deus, sem descer aqui abaixo ao nosso nível e sofrer o que sofreu, pois desceu ao nosso nível, e foi assim que ele se fez Senhor entre nós. Portanto, é o tal realismo da vida da vida e da Escritura, que não põe um Deus, pois que salva sem ter assumido nada da nossa violência. Portanto, é muito bonito isso. De resto, São Paulo diz isto de outra maneira. Por exemplo, este Jesus Cristo, sendo rico, fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Portanto, a pobreza, isto é o despojamento, o ser ao nosso nível, afinal enriquece e não empobrece simplesmente. Isto também é uma palavra muito, muito bela da Escritura e de Deus para nós. Um mistério que afinal se celebra nesta semana que agora iniciamos. Sr. António Couto, agradeço ter estado neste programa a analisar estes textos, os textos da Bíblia lidos nas missas do Domingo de Ramos, e também a espiritualidade da Semana Santa que a Igreja Católica inicia neste domingo. Votos de bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.